Oiê, da última vez eu expliquei essa ideia aqui das estruturas condicionais, né, if and else, mas acho que ficou um pouco confuso. Então vamos lembrar que tem seleção simples, que é só uma condição, seleção dupla, que é uma condição e o oposto dela, e a seleção múltipla, que a gente está avaliando múltiplos casos, certo? Então vamos mostrar aqui um fluxograma. Bem, o fluxograma começa assim, né? Aqui a gente tem o início, então tem o início do nosso programa. Aqui a gente tem algum comando, então aqui no caso a gente está criando a variável v e está colocando o valor 10 nela. E aqui, propriamente dito, a gente tem a nossa verificação da nossa condição, certo? Então, a gente está verificando se V é maior ou igual a 6. Então, caso seja verdade, ele vai executar toda essa linha do sim, todo esse caminho aqui do sim, que no caso aqui está só printando aprovado. E aí depois ele vem aqui para o final. E caso não seja verdade que V é maior ou igual a 6, ele vai seguir esse caminho aqui que vai para o fim do programa também. Não faz nada, certo? Então, calma aí. Aí a gente teria aqui o seleção dupla. Essa aqui é uma ideia de seleção dupla, certo? Nosso programa começa, mesma coisa, bota V recebe o valor de 10. E aqui a gente vai fazer a nossa verificação se V é maior ou igual a 6. E aqui, caso seja verdade, então ele vai seguir essa linha, que vai printar aprovado. E depois ele vai para o final. E caso não seja verdade que o V é maior ou igual a 6, então o V tem que ser menor do que 6. Então 5 ou menos, né? Quer dizer, 6 ou menos, 5,999 ou menos. Ele vai seguir esse caminho aqui que vai só printar reprovado e também vai para o final do programa. A diferença da seleção simples é que na simples a gente só vê uma condição, se ela for verdade a gente vai executar um código específico para essa e depois vai continuar o resto do código, certo? Se não for verdade, ele só vai pular essa seção. No caso, no seleção simples, oh my god. Aqui, né? A diferença da seleção simples é que ela só executa um código extra caso essa condição seja verdade. E se a condição não for verdade, ele só vai pular essa seção aqui de printar aprovado, certo? Diferente da seleção dupla, em que a gente vai executar um comando para caso essa condição de v maior ou igual a 6 seja verdade. E caso não for, a gente vai executar outra sequência de comandos, certo? Então a gente vai estar sempre executando uma sequência. E aí, por último, a gente tem o seleção múltipla, certo? Então que a gente vai verificar múltiplos valores. Então, nosso programa começa, a gente está colocando em V, recebe 10. Essa aqui é mais ou menos parecido com o a questão de aprovados e reprovados de recuperação, né? Então, se a nota for de 0 até 2,99, que é menor do que 3, o nosso aluno está reprovado. Reprovado. E caso a nota seja de 3 até um pouco menos que 6, 5,99, ele está de REC. Recuperação aqui, REC. Aqui é reprovado. E então, se a nota for de 6 até 10, né, ou mais, ele está aprovado. Então, se a gente seguir essa linha, a gente está colocando a nossa nota aqui, o valor da nota de 10, e a gente está fazendo a primeira verificação, certo? A gente está verificando se é menor ou igual a 3. Se for menor, menor ou igual não, desculpa, só menor. A gente está verificando se a nota for menor do que 3. Se for, então ele vai seguir todo esse caminho que vai printar reprovado, e aí depois vai para o final do programa. Caso a nota não seja menor do que 3, eu paguei tudo, né? Mas tudo bem. A gente vai. Então a nota tem que ser pelo menos 3 para cima, certo? Então ela é de 3 até 10, por exemplo. Para cá, né? Aqui é de 0 até 2,99. Então, caso ela passe, ela vai ser pelo menos 3 até 10. Então a gente vai verificar se ela é menor do que 6. Se ela for menor do que 6, então quer dizer que ela é de 3 até 5,99, né? Um pouco menor do que 6. E isso quer dizer que o nosso aluno está de recuperação. Então ele vai executar todo esse caminho aqui do sim e da recuperação e depois vai para o final do programa. E aí, caso a nota não foi menor do que 3, não foi menor do que 6, então ela tem que ser pelo menos 6 até 10. Então o que a gente está verificando aqui, certo? Ela é maior, se a gente está verificando se a nota é maior ou igual a 6, ela vai ser. Então ela vai seguir esse caminho de aprovado, vai printar aprovado aqui e depois vai para o final do programa. E aqui eu coloquei um extra aqui, né? Caso ela não seja. Esse caso é meio impossível de chegar, desculpa. Porque a gente está verificando se ele é menor do que 3. E aqui embaixo a gente está verificando se
menor do que 6 e aqui maior do que 6, certo? Então, tipo, só se alguém escreveu, sei lá, alguma coisa na nota, escreveu um texto ali, escreveu, colocou um A em vez de um número, né? Colocou algum outro valor e printa, então, que é um erro na nota, a nota tá escrito errado. Aqui daria para verificar, por exemplo, que logo no começo, se a nota tá entre 0 e 3, certo? Ou aqui também no final daria para fazer uma verificação, por exemplo, se a nota tá entre 6 e a nota está entre 10 também. Que aí caso digite -1, que aí caso aqui a nota venha parar aqui como -1, ou sei lá, 11, tu poderia printar, tem um erro na nota. Ou aqui entrou algum texto, né, sei lá, entrou, o cara colocou um M, o cara colocou um caractere C, sei lá, qualquer coisa aí, printaria esse erro na nota, certo? Mas é mais só pra mostrar que dá pra fazer coisa assim. E aí, pros loops, aqui já é o loop, cadê o meu texto aqui? Loop. Aqui já é o loop. Então, o loop ele é mais ou menos parecido com o if, vocês vão reparar isso, porque se a gente pensar nas instruções, certo? O... Então, no loop a gente tem mais ou menos essa ideia aqui, que a gente vai colocar uma variável inicial, que por exemplo i recebe 0, enquanto i for menor do que 6, faça vai printar o valor de i, e depois vai somar 1 ao i, e aí tu vai voltar para o começo do loop, né? Então tu pode imaginar que no código lá do processador, as instruções que vão para o processador, ele vai ser muito parecido com o if, porque ele vai nessa verificação de que enquanto i é menor do que 6, ele vai ter que estar verificando, certo? I é menor do que 6? Sim, então eu faço o código. Se i não for menor do que 6, então é para parar o loop, tu vai pular todo esse código de execução e tu iria para continuação do código aqui embaixo, né? Continua aqui embaixo, né? O código continua aqui embaixo. Aí tu pularia todo o loop para continuar o código, certo? Mais ou menos assim que funcionam as instruções, não sei se fez muito sentido. Tá, vamos ver então como é que é o fluxograma de um loop, certo? A gente tem o início, a gente colocou uma variável aqui com valor, então a gente está dizendo aqui que recebeu 0. E a gente vai verificar a condição se i é maior do que 6. Caso sim, a gente vai pular o loop e vai para o final do programa, certo? Então, se i for maior do que 6, acabou o programa. Enquanto ele não for maior do que 6, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer o print do i, a gente vai printar o i, e aí depois a gente vai somar 1 no i, e vai receber ele mesmo mais 1, certo? E aí a gente vai voltar e vai verificar essa condição de novo, se ele é maior do que 6. Agora o nosso i vai ter virado 1, né? Porque ele começou com 0, somou 1, virou 1. Aí ele ainda é menor do que 6. Então ele vai repetir todo esse loop de novo, de novo, de novo, até ele eventualmente ser maior do que 6, virar 7. E aí, finalmente ele vai sair do loop e vai acabar o programa, tá? Uh, Acho que é interessante pensar aqui também que depois do loop pode ter mais código, tá? Que eu estou sempre representando como fim no programa, mas nada impede de a gente fazer um if aqui embaixo ou continuar outro código, certo? Aqui é só um fluxograma do loop especificamente. Então eu voltei aqui de novo no nosso condicional de múltipla escolha aqui, de condição múltipla, né? E vamos pensar na situação que ele fala assim. Vamos pensar nos dois casos, certo? Ele fala assim: o que aconteceria se V fosse igual a 5? Então, como é que a gente vai ler isso, certo? A gente vai começar, tá? Então, ignora esse quadrado e fala: V começa com 5. O que que vai acontecer, certo? Vai acontecer a recuperação, vai acontecer se a condição de reprovou, se a condição de recuperação, se a condição de aprovado. Bem, como é que a gente veria isso? Então, a gente vê no início, a gente vê V é menor do que 3? Não, ele é maior, então ele não vai seguir pelo não, ele vai seguir pelo não, ele não vai seguir toda essa parte. Então, deixa eu ver. V é menor do que 6? Sim, 5 é menor do que 6. Então ele vai seguir esse caminho da recuperação e depois disso ele vai vir pro final, certo? Ou se ele pedir o contrário, certo? Qual a condição que vai causar o aprovado? Qual a condição que vai causar essa condição de aprovado? Então a gente vai ter que ver, a gente pode quase que seguir o contrário, mas vamos seguir aqui nessa linha aqui, né? Então a gente começa aqui no início. Então se o nosso número for menor do que 3, ele vai seguir esse outro caminho que a gente não quer. Então a gente quer um número que seja pelo menos
maior ou igual a 3, desculpa. Vou colocar aqui do lado. A gente quer um número que seja maior ou igual a 3, maior ou igual a 3 para seguir esse caminho. Mas a gente quer descer mais ainda, né? Então a gente não quer seguir pelo sim, a gente quer seguir nessa condição aqui de menor ou igual a menor do que 6. Então a gente quer seguir pelo não. Então isso quer dizer que o nosso número aqui tem que ser pelo menos maior ou igual a 6, certo? E aqui caiu no maior ou igual a 6. Então nessa condição a gente quer seguir o sim. Então nessa condição de que a gente quer um maior ou igual a 6. E se aqui a gente tivesse outra condição, né, de... Bem, não sei. Essa é a ideia. Talvez tenha ficado muito simples. Eu posso tentar fazer outro aqui pra ver se... Um outro mais... Então tá. Aqui eu coloquei condições... Tá como condição um, condição 2, condição 3, condição 4. E aqui, caso seja verdadeira uma condição, ele vai executar o código daquela condição, né? Então, caso C1 seja verdadeiro, ele vai executar o código 1 e vai seguir pro final. Caso não seja verdadeiro, ele vai executar C2 e vai, né, pular todo o resto do código. Então, imagina que ele te pergunta aqui, para executar o código 4, o que que tem que acontecer? Então, desculpa. Para executar o código 3, esse código aqui, o que que tem que acontecer, certo? Então, vamos seguir. A gente tem que começar aqui, então a gente tem que cair no não. Então, C1 tem que ser falso. Então, porque a gente quer seguir aqui para baixo, certo? C2. C2 também tem que ser baixo, ser falso, porque a gente quer seguir para baixo. C2 também é falso. C3. C3 tem que ser verdade, porque a gente vai executar o código 3 e vai pro seu final. E o C4? C4 não importa, tá? Ele provavelmente vai ser falso, mas ele não importa aqui no caso. Em qual situação isso aqui seria verdade? Bem, a da média é mais ou menos como é que a gente tinha feito, né? Aqui, por exemplo, naquela hora a gente tinha colocado aqui, a nota tem que ser... Se a nota for menor do que 3, vai cair aqui. Se a nota for menor do que 6, vai cair aqui. Se a nota for menor do que 10, então aqui entre... Então aqui tem que estar entre 6 e 10, né? Vai cair aqui. E... Desculpa, esse... Tô ao contrário, tem que ser assim. Então tem que ser entre 6 e 10 vai cair aqui. E que poderia ser, então, a nota tá maior do que 10. Maior ou igual a 10. Não importa, tá? Porque a gente não vai estar fazendo esse teste, a gente vai estar vendo só até se o C3 é verdadeiro. Tá, então agora imagina, eu mudei um pouco, agora você tem mais essa coletânea aqui, né? Imagina que ele te pergunta, ele pode te passar duas coisas, certo? Ele pode passar assim, C1 é verdadeiro, C2 é falso e C3 é verdadeiro. O que que vai acontecer, certo? Então você vai ter que seguir aqui. C1 é verdadeiro? Sim. Então vem para esse caminho. C2 é falso. Então ele vem para esse caminho, acontece C e aí ele acaba. Ou se ele te pergunta como é que a gente chega na condição B? Qual que é o caso em que a condição B executa? Bem, então a gente vai ter que seguir o caminho. Então C1, nesse caso, vai ter que ser falso. A gente vai cair aqui em C3. E C3 vai ter que ser falso também, para a condição B ser executada. E C2 não importa, tá? C2 não importa para nós.